Olá pessoal, nós vamos começar agora a nossa aula de arte e hoje nós vamos recapitular algumas coisas, na verdade, sobre o corpo no espaço. Então assim, gente, a gente vai falar sobre as mudanças que aconteceram na arte, nos artistas e nos espaços de arte no final do século XIX até o início do século XX. Olha só, século XX, estava acontecendo uma insatisfação com as obras de arte tradicional, com os artistas. Eles estavam assim um pouco inconformados com o público passivo. Eles achavam que já era um momento onde o público podia interagir com as obras e que não dava mais para manter os mesmos locais de arte, não dava mais para se prender a uma galeria ou a um museu. Eles queriam explorar outros espaços. Também eles queriam que a arte fosse um pouquinho mais democrática e acessível para as outras pessoas. E aí foi com esse pensamento, com essa ideia de transformação que surgem as novas formas de arte. Tem as duas imagens aqui. Primeira imagem a gente vê uma performance numa praça. E na imagem de baixo nós temos um museu com uma exposição de quadros. O que essas duas imagens querem mostrar? As transformações que vão acontecer no início do século XX. Eu saio desse lugar de galeria, de museu e passo para uma arte num espaço completamente inusitado até então, que é o espaço urbano. E aí a gente segue para performance, né? A gente comentou já algumas coisas em sala, agora a gente está retomando esse conteúdo, que foi do ponto onde nós paramos em sala. O que é a performance em si, né? Primeiro, é uma arte que vai envolver diversas linguagens artísticas. Então eu vou usar a dança, eu vou usar o teatro, eu vou usar a música para uma performance. Lembrando que não é performance, é performance, tá? A ideia é que eu chegue um pouquinho mais próximo da vida real, do cotidiano, e a ideia da performance é gerar no espectador uma mudança imediata, uma reação. Nós temos também, além da performance, a arte conceitual. Eu não vou mais me importar com a estética ou com a forma da arte, mas com o conceito que vem por trás disso. Não é aquele quadro com desenho de uma flor, mas é o que o artista estudou, o que ele pesquisou, o que ele tem de conceito por trás desse quadro de flor. Eu vou pensar sempre no conceito, naquela explicação, além daquilo que eu estou vendo na arte em si, no quadro, ou na dança, ou numa performance teatral. E aí a gente chega, propriamente dito, na performance, que é o quê? Uma arte multidisciplinar. O que quer dizer a multidisciplina? Várias disciplinas juntas na performance. Várias linguagens, a gente já falou, né? Dança, teatro, música, artes visuais e por aí vai. Ela é chamada de performance porque os artistas vão usar tanto as artes cênicas quanto as visuais para fazer um experimento diferenciado. Eu não vou só usar o campo da visão, mas eu posso usar outros campos, outros sentidos para que a performance aconteça. Ela vai envolver o corpo do artista, a obra e o público. Porém, o público ele não participa, ele não tem como interagir com a performance, né? Vamos retomar aquele exemplo. Tem diferença eu chegar aqui e falar para vocês, pessoal, analisem aqui esse quadro que eu pintei. Eu chego com a obra pronta. Isso não é performance. Eu estou apresentando para vocês um trabalho que eu já fiz. O que é a performance? É eu chegar aqui com uma tela em branco, com as tintas e eu começar a pintar na frente de vocês. A arte do aqui e agora, quase a arte do ao vivo. Então assim, eu pintar o quadro na frente de vocês é uma performance. Eu trazer o quadro pintado não é uma performance, tá? E ali por último que a prof já falou, que a performance arte, ela não vai envolver o espectador. Ele vai gerar nele algumas mudanças, porém, ele não vai interagir com a obra, tá? Aí a gente chega na body art. O que é o body, né? O corpo. Vai ser uma linguagem artística que vai usar o corpo como suporte. Vamos retomar esse termo suporte? A gente conversou já sobre isso, mas vamos retomar para a gente entender bem essa questão da body art. Suporte é o local onde a arte acontece. Exemplo, grafite. Onde que é o suporte do grafite? É no muro. Onde que é o suporte de uma pintura? Pode ser uma tela, pode ser um tecido, pode ser uma folha. Onde que é o suporte da dança? Não é o palco, porque eu não necessariamente preciso de um palco para dançar, mas eu preciso do corpo, então o suporte da dança é o corpo, assim como o suporte da body art. É uma arte que vai acontecer no corpo, tendo o corpo como tela da arte. Vai ser uma comunicação corporal e está dentro das artes visuais. Por quê?
para eu contemplar a body art, eu preciso ver. Toda arte que para ser apreciada precisa do campo da visão é uma arte visual. E olha esse exemplo incrível que a prof trouxe. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que é uma pessoa pintada. Então envolve a ideia de expressão corporal, porque ela não está parada de qualquer jeito. Tem toda uma posição que ela precisa estar para que a pintura aconteça e para que a gente tenha esse efeito visual, tá? Desse pássaro voando. Isso é body art. Tem aquela ideia que a gente já conversou em sala de projeção no próprio corpo. A projeção no próprio corpo tem todo um mapeamento gráfico antes, porque é feito por computação. Isso também é body art, tá? Mas aqui a gente trouxe um exemplo de pintura para vocês pensarem um pouquinho aí o quão ampla essa ideia de body art. Geralmente a body art ela é registrada com fotografia, porque não é eu não posso colocar uma pessoa, por exemplo, esse exemplo aqui, vou fazer uma exposição, vou deixar dias no museu, uma pessoa pintada parada. Então, geralmente, o registro da body art é feito por fotografia, e é isso que a gente consegue depois mostrar para as pessoas e registrar tudo isso. E a gente chega no happening. Happening são acontecimentos, tá? Esses acontecimentos, eles servem para mudar o lugar onde ele acontece. Vou fazer um happening numa praça. Aquela praça, naquele momento onde o happening está acontecendo, de alguma forma ela vai ser transformada. As pessoas que estavam passando ali, talvez elas parem para olhar, talvez elas desviem porque não sabem o que está acontecendo. Vai gerar algumas provocações no público. A ideia do happening é que o espectador participe de uma forma ou de outra. Seja entrando no happening de alguma forma participando ali, ou desviando, mudando o rumo que ele estava fazendo, porque de repente está no meio da praça, ou está na escadaria do metrô e eu ia passar por aquela escada, eu tenho que desviar. A ideia do happening é essa interação do espectador também. E são performances com inúmeros acontecimentos e várias linguagens artísticas que acontecem ao mesmo tempo, são simultâneas. Então pode acontecer a dança, o teatro e as artes visuais, assim como a gente viu na performance arte. Só que, olha só que interessante a questão do happening. O que vai acontecer? A linguagem que a gente chama de linguagem do improviso ou linguagem do acaso. Primeiro, pode acontecer em qualquer lugar, utilizando as diversas linguagens artísticas. Só que eu não preciso ter uma narrativa linear. O que é uma narrativa linear? É algo que tem uma ordem específica, começo, meio e fim, tem aquela ordem que todo mundo conhece e vai seguir bonitinho. O happening não vai usar isso. O happening, ele vai usar o acaso. Ou seja, eu posso usar questões climáticas, questões do público específico daquele dia, ou até mesmo sorteio de sequências para fazer o happening. Eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho que ele é bem explicativo, assim, ele é autoexplicativo. Na dança, um exemplo de happening seria o seguinte: a gente faz vários movimentos ou sequências coreográficas e a gente enumera cada uma. Esse movimento, por exemplo, é o 1, tem um outro movimento que é o 2, movimento que é o 3, não sei, eu crio movimentos. Agora, vocês estão nessa ideia aí de TikTok, então imagine que suas coreografias que você faz aí no TikTok fossem enumeradas, cada movimento tem um número. E aí, um pouquinho antes de você gravar seu vídeo, eu pego vários papéis com os números e eu sorteio e eu entrego para você a sequência. Você vai começar com o passo 3, depois é o 4, depois é o 5, depois é o 1, depois é o 2. E aí você vai ter que gravar. O happening, ele funcionava e funciona justamente dessa forma na área da dança. Os movimentos são sorteados e você chega lá e faz. E além do sorteio de movimentos, você pode fazer sorteios do acaso. Por exemplo, combinar com a sua equipe antes. Se chegar na performance e de repente começar a chover, nós vamos fazer tal coisa. Se na nossa performance chegar algum senhor idoso de chapéu, chegou alguém de chapéu, nós vamos mudar completamente a sequência. Ou se aparecer alguém com uma mochila, criar situações provocativas para alterar a sequência. O happening ele vai sempre brincar com o acaso e com o improviso. Por isso que tem a questão da participação da plateia, porque eu posso fazer no happening alguns jogos que conforme a plateia responde, ela meio que participa da criação do happening. O happening ele vai mexer com o estado psicológico dos participantes, porque é uma incerteza, eu nunca sei o que pode acontecer na hora da performance. Então, eu tenho que estar sempre pronta. Às vezes eu me programei para fazer um movimento, ou para falar aquele texto, ou para cantar aquela parte da música, e de repente mudou tudo. E eu tenho que ser rápida
para responder a esses novos estímulos, tá? Não tem um roteiro fixo, né? E a gente pensa geralmente numa proposta inicial. O desenvolvimento e o final disso é imprevisível porque envolve o acaso, tá? E a gente chega no flash mob, vocês já conhecem, né? A gente já conversou um pouquinho algumas vezes, eu dei alguns exemplos, mas agora vendo como conteúdo mesmo. Gente, flash mob, ele vai nascer numa era tecnológica. É a linguagem de internet, as pessoas combinam pela internet encontros. E a maioria das pessoas não se conhece. E são encontros para quê? Para dançar. Então eu gravo uma sequência, eu coreografo aquela sequência, eu jogo na internet e eu faço um convite público para as pessoas estarem naquele lugar, naquele horário e dançarem aquela sequência. Muitas vezes eu nem conheço quem vai participar daquele vídeo, mas as pessoas vão, elas compram a ideia e elas participam. Atualmente, o flash mob já não tem tanto essa essência do acaso, de não saber quem vai, de não conhecer as pessoas. As pessoas combinam. Por exemplo, a gente pode pegar a turma e fazer assim, galera, nós vamos fazer um flash mob aqui para comemorar alguma data da escola, alguma data importante ou alguma coisa que a gente queira. Vamos combinar, nós vamos ensaiar esse flash mob. Só que o flash mob eu não posso ensaiar e contar para todo mundo. Galera, nós estamos ensaiando um flash mob. Não, o flash mob a gente ensaia em segredo. Por quê? Porque as pessoas vão estar no nosso meio, nós não vamos estar com roupa de dança ou mostrando que estamos aqui para fazer um flash mob. E de repente, a música começa e tudo começa a acontecer. Uma pessoa começa a dançar ou começa a cantar e de repente outra. E no meio desse flash mob, no meio dessas pessoas que estão ensaiadas, estão as pessoas que não sabiam de nada e que elas acabam sendo envolvidas por aquele movimento, por aquela ação do flash mob. E uma das características do flash mob é que quando acaba, cada um sai para um lado como se nada tivesse acontecido. É a ideia de, ninguém se conhecia, um começou a sequência e os outros começaram a copiar. Essa é a ideia do flash mob. Coloquei uma imagem aqui de um flash mob, mas você pode pesquisar na internet, eu vou disponibilizar alguns links também para vocês depois no arquivo da aula, para vocês verem alguns flash mobs e como eles acontecem. A gente pode ter flash mob de dança, flash mob de música, tem flash mob que acontece em metrô, tem flash mob que acontece dentro de avião, flash mob que acontece nas praças, inauguração de mercado, inauguração de shopping e por aí vai. Até flash mob que usam para fazer pedido de casamento. Então assim, o flash mob hoje já tem uma ideia bem diferente de quando ele surgiu, porque hoje é até uma coisa que é rentável para as escolas de dança. Tem escolas de dança que recebem cachês só fazendo flash mob para inauguração de shopping, para divulgar alguma campanha em específico. Então, olha só, na aula de hoje a gente falou um pouquinho sobre as novas formas de fazer arte que surgiram no século XX. Falamos do flash mob, do happening, da body art, da performance art. E aí, olha só, o que eu quero que vocês façam de atividade. Na página 34 da apostila, nós temos lá o espaço Connect. Você vai entrar no site da Tânia Alice e você vai ver um pouquinho mais sobre uma performance que ela fez chamada Ensina-me a Fazer Arte. Tem essa performance e tem outras, tá? Eu quero que você escolha uma das performances e que você escreva uma pequena descrição sobre como se faz essa performance dela, como ela desenvolveu. Por exemplo, a Ensina-me a Fazer Arte, a gente tem a imagem na apostila, a prof não colocou aqui, mas na apostila de vocês tem. Ela coloca uma cadeira no meio da praça, duas cadeiras, uma de frente para a outra. Ela coloca uma plaquinha escrito, Ensina-me a Fazer Arte. E ela senta nessa cadeira e ela espera o acaso. Qual que era a ideia dela? Se alguém sentasse na frente dela, na cadeira, ela ia discutir com essa pessoa sobre arte e ouvir o que essa pessoa tem para dizer sobre arte e aí colocar um pouco do conhecimento dela e construir novos pontos de vista sobre arte. Então essa foi a ideia dela nessa performance Ensina-me a Fazer Arte. Vocês vão ver outras performances que tem no site dela e o acesso para esse site tem na apostila de vocês na página 34. E aí é sobre essas performances que vocês vão escrever e postar para a prof lá no Google Sala, ok? É isso, até a próxima aula. Na última aula a gente falou sobre as novas formas de se fazer arte, a ideia do corpo no espaço e de novos espaços de arte. A gente falou que a arte saiu dos museus, saiu das galerias e foi para as praças, para os metrôs, para as ruas. Falamos das novas formas também de fazer arte, como happening, body art, flash mob. Hoje nós vamos falar especificamente
do corpo na dança, tá? Vamos falar especificamente da linguagem da dança, como que esse corpo se expressa na dança e sobre os espaços de dança. Tem um espaço específico para se fazer dança? Todos esses questionamentos nós vamos trabalhar hoje nesta aula, tá? Para fazer isso, a gente precisa fazer assim uma breve viagem pela história da dança. Então assim, uma pequena linha histórica para a gente entender a dança lá no início e aonde nós estamos hoje com a dança contemporânea. E para começar, dança primitiva. Nós sabemos que a dança é uma das linguagens mais antigas de que se tem registro e que provavelmente o homem primitivo dançava. Como que a gente sabe disso? Através da arte rupestre. Esses registros nas paredes das cavernas, eles nos dizem que havia dança. O que os historiadores definiram? Que algumas imagens, elas representam sequências de movimento. E olha só que interessante, a dança lá no início, ela estava ligada a dois conceitos, pedir e agradecer. Então, o homem primitivo, ele dançava para pedir algo e depois ele dançava para agradecer algo. A dança estava ligada ao ritual. Quantos de nós será que trabalhamos com dança, talvez nas nossas igrejas? Então, a dança lá no início tinha essa ideia, pedir e agradecer. Pedir a quem? Agradecer a quem? A uma divindade, a um ser superior que era o que eles acreditavam na época. Já a gente fala um pouquinho mais sobre essa ideia de dança e religião, tá? Nós vamos chegar nisso mais pra frente. Na sequência, a gente precisa falar sobre as danças milenares. As danças milenares são as danças do Egito e da Grécia. No Egito, as danças estavam ligadas aos rituais sagrados. Então, eles dançavam nas festas de casamento, nos funerais e também em rituais aos deuses. Eles acreditavam que a dança tinha essa ideia sobrenatural. Os egípcios, toda a arte deles era voltada para a vida após a morte. Eles acreditavam que toda a produção artística em vida servia para indicar o caminho ao céu dos deuses quando eles morressem. Então toda a arte deles em vida era pensada para uma vida após a morte. E a dança da mesma forma, tinha essa ideia ritualística. Já na Grécia, a dança ela era associada ao treinamento militar. Olha só que interessante. Para quem acha que é moleza dançar, olha o que na Grécia era feito. Eles usavam a dança para treinar as pessoas que iam para as guerras e tudo mais. Como que se dava esse treinamento? Na ideia de rapidez e agilidade nos movimentos, reflexo e também condicionamento físico. A dança era usada para isso. Então, os guerreiros, treinamento militar, eles faziam alguns movimentos para simular lutas e utilizavam a dança para ter essa habilidade com os movimentos, para serem mais rápidos e também para condicionamento físico, para eles aguentarem o tempo que eles precisassem para guerrear e lutar e tudo mais. Então, dança milenar. Na Idade Média, a gente chega num período que eu acho que é o mais curioso na história da arte, mas agora a gente vai focar, na dança. Qual que era a função da dança e desse corpo que dançava na Idade Média? Olha só, Idade Média foi o período teocêntrico, Deus no centro de todas as coisas. Mas aí eu vou jogar uma pergunta para vocês, tá? Eu não estou respondendo ela, vou jogar pra gente refletir mesmo. Será que era Deus no centro do universo? Ou era o homem no centro, dizendo que Deus estava no centro? Por que eu tô falando isso? Foi um período onde a Igreja Católica, agora não estou falando de religião, tá? Estou falando de uma instituição formada por pessoas que erram assim como eu e você. A Igreja Católica, instituição, dominava sobre todas as coisas. Então eles ditavam desde a política até a economia. A cultura, então, nem se fala. Então toda a arte que era feita era voltada para a igreja, com temas da igreja. Então a dança fazia parte do contexto religioso, mas tinha que ser uma dança conforme a igreja queria, uma dança que representasse coisas da igreja. Porém, houve um momento onde um pensamento filosófico chamado dicotomia entrou dentro da igreja. O que é a dicotomia? A dicotomia, geralmente, ela vai dividir algo, o estudo de algo, em duas partes. No caso dessa dicotomia que entra na igreja na Idade Média, vai dizer o quê? Que o nosso corpo é formado por duas partes, ele é dividido em duas partes, corpo e espírito. E a dicotomia vai dizer um pouquinho mais ainda. Vai dizer que o corpo é profano, ou seja, o corpo é pecaminoso, e o espírito é sagrado. Pensa comigo,
A gente falou na aula passada que o suporte da dança é o corpo. Se eu preciso do corpo para dançar, a partir do momento que esse pensamento entra na igreja, o que a igreja vai começar a acreditar que a dança é? Lembra lá? Dicotomia. Corpo e espírito. Tudo que está no corpo é profano, tudo que está no espírito é sagrado. A igreja vai achar que a dança é profana e vai expulsar não só a dança, mas quase todas as manifestações artísticas de dentro do contexto religioso. Só que olha só, para de acontecer dentro da igreja e continua acontecendo fora. Por isso que a arte dentro da igreja, muitas vezes a gente encontra menos técnica do que a gente vê lá fora, porque dentro da igreja é recente esse retorno. Agora falando de dança, a gente pode dizer que a dança tem menos de 20 anos que retornou para dentro do contexto religioso. E algumas igrejas até hoje ainda não tem, porque lá naquele período saiu de dentro do contexto religioso, foi considerado profano e aí foi todo um processo, muitos séculos depois, para que a dança retornasse para o contexto religioso, contexto de igreja. Mais uma coisa interessante que acontece no mesmo período, na Idade Média, com a dança. Lá na Itália, houve um surto de aranhas tarântulas. Olha só, alguém aqui já ouviu falar sobre a dança tarantela? É aquela dança que tem a musiquinha. Tara, 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 tara. Lembrou aí? Não estou falando do restaurante, hein? Olha só, estou falando da dança tarantela. Essa dança vai surgir na Itália no período da Idade Média. Houve um surto de aranhas tarântulas. E aí, galera, pensa comigo. Idade Média, as pessoas não podiam estudar anatomia, porque a igreja proibia o estudo da anatomia e o estudo de outras coisas. As pessoas, elas eram extremamente ignorantes no sentido de conhecimento mesmo. Tudo que a igreja ditava como regra ou como certo era o que elas aceitavam. Então começa esse surto de aranha tarântula. As pessoas começam a ser picadas. Peraí, professora, aranha tarântula? Mas a aranha tarântula, hoje, o veneno dela não faz mal para ninguém. Mas nós estamos falando da Idade Média, num período onde a gente não tinha as vacinas que nós tomamos hoje. Hoje o bebê nasce e no hospital ele já sai vacinado. Hoje, a higiene básica é algo que faz parte das nossas vidas. Naquela época, as condições de higiene eram diferentes, a alimentação era diferente. Então, as picadas de tarântula na Idade Média, elas faziam estragos que não faziam hoje. E aí houve esse momento que teve um surto de aranha-tarântula na Itália. As pessoas começaram a ser picadas e elas começaram a desenvolver uma febre muito alta. Gente, pensa comigo, quando você está com febre, fora tomar remédio e ir ao médico, quais são as coisas que geralmente seus pais te instruem a fazer? Ou ficar deitado, ou ir tomar um banho. Mas de qualquer forma, a ideia principal é o quê? Resfriar o seu corpo. Ah, vai tomar um banho gelado, não fica coberto, pega um pano com uma compressa com água, vai passando no rosto. A ideia é você resfriar o corpo. Só que olha só o que essas pessoas começaram a fazer. Elas acreditavam que aquele surto de aranha-tarântula era por causa de espíritos imundos. E a dança, entre outras linguagens artísticas também, acreditava-se que ela tinha esse poder espiritual de expulsar espíritos imundos. Então as pessoas começaram, com muita febre, a dançar freneticamente na ideia de expulsar os espíritos malignos, que elas acreditavam que era por isso o surto de aranha, e elas achavam que seriam curadas. Gente, o que acontece com uma pessoa que está com 39 graus de febre e começa a dançar freneticamente? Ela vai esquentar o corpo dela muito mais. E aí ela vai morrer. E foi o que aconteceu. No período da Idade Média, as pessoas na Itália começaram a morrer em grupo, coletivamente, enquanto dançavam. E essa foi a origem da dança tarantela. Então a gente pensa na dança tarantela, geralmente a gente pensa numa dança muito alegre e festiva. De fato, hoje ela é dessa forma, mas a origem dela é bem assim, macabra, até a gente fala da dança macabra da Idade Média e não tem nada a ver com espíritos, nada do tipo e possessões. Tem a ver com esse momento onde as pessoas morreram dançando, tá? Aqui nas imagens, primeiro a gente tem uma representação da tarantela, no processo de como ela foi criada, e do lado, o que a gente chama de dança macabra. É uma foto que representa esse período. O que era a dança macabra? Era um cortejo que a Igreja Católica fazia, onde tinha um personagem que era vestido de morte, tinha um outro personagem que era o rei, tinha vários personagens assim bem icônicos, e esse personagem que estava sempre vestido de morte, de caveira, para que servia esse cortejo? Para falar para as pessoas que não importa o quão poderosas elas fossem ou quanto dinheiro elas tivessem,
todas teriam o mesmo fim, que era a morte. Então veja que incentivo, né? Que cortejo que deixa a gente empolgado, né? Saber que no final você vai morrer. Era para isso que servia a dança macabra, e por isso que ela levou esse nome. Na sequência, gente, a gente chega no Renascimento. Olha só, o Renascimento ele vem na sequência da Idade Média, historicamente falando. Para algo renascer, precisa fazer o que primeiro? Pensa aí. Se você falou morrer, você está certo. Para que algo renasça, tem que morrer. Ah, então quer dizer que na Idade Média tudo morreu. A história morreu, a arte morreu? Não, mas ela teve um retrocesso. Quer dizer que ela deu um passo atrás. Então, com o Renascimento, surge uma nova esperança para todas as áreas do conhecimento. E aqui a gente está falando de arte, no caso, na dança. As pessoas que pararam de dançar dentro da igreja lá na Idade Média, elas continuam fazendo dança fora, elas continuam desenvolvendo a arte da dança fora do contexto religioso. E quando chega o Renascimento, isso vai crescer ainda mais, porque elas vão dançar sobre o tema que elas quiserem. E aí surgem as danças nas cortes, né? A dança da nobreza, aquela ideia dos grandes salões e os bailes que duravam, os banquetes que duravam horas, horas e horas. Então, entre um prato que era servido e outro, tinha os momentos das danças. Então, assim, o prato era servido, dali a 1 hora, por exemplo, viria o próximo prato, porque esses bailes duravam umas 3, 4, 5 horas. Tem registros de bailes que duraram mais de 6 horas. Então, o que eles faziam? Para entreter a corte, entre um prato e outro, vinham as apresentações de dança, tá? Também no Renascimento, vai surgir a transição dessa dança nos banquetes para a configuração palco-plateia. Tá? A gente sai de dentro dos salões, dos banquetes e vai para essa configuração, que agora eu tenho os bailarinos aqui e eu tenho o público separado, a ideia de palco-plateia. E no Renascimento também vai surgir o balé, histórias com começo, meio e fim. E aí a gente tem uma pessoa que é muito icônica nesse momento, que é o rei Luís XIV, que vai ser conhecido como Rei Sol. O Rei Sol, ou o Rei Luís XIV, ele vai criar a Academia Real de Dança, que vai ser a primeira escola de formação para bailarinos, que vai ensinar dança mesmo, tendo uma sequência, tendo uma teoria, tendo passos configurados e codificados para o balé. Ele é conhecido como Rei Sol porque no Ballet de la Noite, né, o Balé da Noite, se a gente for falar em português, ele vai ser o personagem Sol, ele vai dançar como personagem Sol. E essa história, ela é quase uma apologia ao reinado dele na França. Por quê? Porque a história fala que não importa, a história do balé, né? Não importa o quão escuro estejam as coisas, o sol sempre brilhará para todos. E aí, né, ele acaba sendo esse sol que brilha sobre todas as coisas. Então ele faz uma apologia a ele mesmo como rei da França. E aí a gente chega no romantismo. O romantismo, a característica principal do romantismo, e aí agora falando do balé clássico, né, que vai surgir nesse momento, é a mulher no centro. Então a mulher vai ser sempre evidenciada e venerada no balé clássico. A morte por amor, então sempre aquele amor que não é concretizado, é um amor idealizado, porém não é concretizado. Então um dos dois morre e vira um ser sobrenatural e aí eles não podem ficar juntos, ou há alguma traição no meio. Sempre as histórias do balé romântico vai ser um amor que não se concretiza, tá? Por mais que a gente fala de romantismo, a gente percebe que as histórias sempre são trágicas, na verdade. Tem uma temática sobrenatural, o balé clássico, sempre com fadas, bruxas, feiticeiras e feitiços. E vai ser o que a gente chama de revolução do balé. Por quê? É aqui no romantismo que vão surgir as sapatilhas de ponta. Qual que era o objetivo das sapatilhas de ponta? O objetivo é que quando você olhasse as bailarinas no palco, nas pontas, que viesse esse efeito como se elas estivessem flutuando. Lembra que eu falei a ideia do sobrenatural e a ideia da mulher como um ser supremo? A mulher é tão incrível que ela até flutua no palco. É por isso que é criada a sapatilha de ponta. E eu coloquei essa imagem, que é do Balé Giselle, que foi o primeiro balé onde todas as bailarinas estão nas sapatilhas de ponta, tá? Então esse aqui é o romantismo. E aí, gente, a gente pula, dá um salto para a dança moderna. Dança moderna vai ser conhecida como a negação do balé. Por quê? A dança moderna vai dizer que o balé clássico não é anatômico, porque não é normal as pessoas andarem com os pés abertos, né? O que a gente chama no balé clássico de en dehors, que é as pernas rodadas para fora. Não é comum as pessoas andarem assim. Ninguém anda saltando
ninguém anda negando a gravidade, porque o balé vai ter muitos saltos, muitas elevações. Então, quando a dança moderna surge, os artistas, os bailarinos que levantam a bandeira da dança moderna, eles vão dizer que o balé não rola, que ninguém anda daquela forma, que ninguém anda saltando. E eles vão querer aceitar a gravidade. Se a gravidade existe, a gente precisa usar ela. Então, vamos ficar com os pés no chão, vamos ficar descalço, não precisa de sapatilha, a gente não precisa usar roupa de balé, a gente não precisa ficar saltando, vamos usar o chão que está aqui, vamos colocar as mãos no chão. Vai ser uma dança um pouquinho mais livre e com uma estrutura mais aberta. O balé clássico tem uma estrutura muito fechada. Por exemplo, se eu fizer balé clássico aqui no Brasil e a técnica, a escola que eu danço balé é escola italiana, com a técnica italiana, qualquer lugar do mundo que eu for fazer balé, se a técnica for italiana, é o mesmo passo, são os mesmos nomes, é a mesma teoria. Daqui a 20 anos, se eu tiver uma filha e ela fizer balé com a técnica italiana, ela vai dançar o mesmo balé que eu danço hoje. Por quê? Porque o balé é uma estrutura que eu não posso mudar. Ah, eu vou criar o meu balé, agora a minha técnica. Vai ser outra coisa, mas não vai ser balé clássico, entende? Porque a técnica do balé clássico é uma técnica fechada. Aí dentro disso nós temos a técnica russa, temos a técnica italiana, temos a técnica da Royal e por aí vai, mas eu não posso modificar, é aquilo que já está pronto, eu tenho apenas que seguir. A dança moderna surge para quebrar um pouquinho desse padrão, eles querem fazer uma nova dança e principalmente uma dança que pessoas com estereótipos diferentes do que é aceito no balé clássico possam dançar também. Temos aqui um exemplo que é a Martha Graham, ela que vai levantar assim a bandeira da dança moderna, ela vai ser a pioneira na dança moderna. E a gente já percebe coisas diferentes, né, nessa imagem, desde figurino até as expressões dela de movimento mesmo. E na sequência da dança moderna, a gente chega na dança contemporânea. Se a dança moderna é a negação do balé clássico, a dança contemporânea é a negação da negação, ou seja, ela vai negar o balé clássico e vai negar também a dança moderna. Por quê? Por mais que a dança moderna se transformou numa técnica um pouquinho mais livre, a dança moderna também tinha algumas regras. Tem algumas regras, nomes de passo e teoria. E quando a dança contemporânea surge, ela fala o quê? Gente, não, chega disso. Não tem que ter técnica nenhuma, não tem que ter regra. Dança contemporânea, eu posso me expressar da forma como eu quiser. Por isso que ela é um pouquinho complicada de entender. Se eu chegar aqui na frente de vocês e ficar aqui 10 minutos erguendo meu braço e abaixando, com música ou não, num palco ou não, pode ser aqui na sala de aula mesmo. E após esses 3 minutos eu falar pra vocês que isso é uma performance de dança contemporânea e eu tiver um conceito pra explicar pra vocês o porquê, isso vai ser aceito como dança contemporânea. Porque eu já não tô mais com foco na estética. Eu não preciso estar com um figurino específico. Não tem uma estrutura bem clara e não há um comprometimento com a estética. Qualquer coisa que eu fizer, se eu tiver embasamento teórico e pra mim for uma pesquisa em dança, eu posso chamar de dança contemporânea. Eu vou romper, na dança contemporânea, ela rompe com a cultura clássica. Agora, qualquer corpo pode dançar. Eu não preciso ser magra, não preciso ter a rotação anterior que a gente falou no balé, né, que é a rotação externa, eu não preciso ter isso. Eu não preciso ter uma altura específica, eu não preciso nem ter um alongamento específico. Porque a dança contemporânea, ela abre esse leque para que qualquer pessoa possa dançar. Qualquer espaço pode ser um espaço de dança. O balé clássico, ele vai querer que seja uma sala com linóleo no chão, com barras, com espelho. Eu preciso dessa estrutura para o balé clássico. Já para a dança contemporânea, eu não preciso dessa estrutura. A dança contemporânea, qualquer espaço pode ser utilizado para que a dança aconteça. Ó, já falei disso, né? A gente pode usar qualquer espaço, qualquer pessoa pode dançar. E geralmente a dança contemporânea, ela vai trazer temas que refletem a sociedade e a cultura no qual ela está inserida. Sempre a dança contemporânea vai trazer alguma problemática, alguma coisa para que o espectador reflita, pense e até mesmo temas de protesto a dança contemporânea vai trazer. Olha só, gente, nessa aula a gente analisou rapidamente o caminho que a dança percorreu, desde a idade primitiva até a idade contemporânea. A gente percebeu as mudanças de espaço. Ela começa lá como um ritual, ela começa a vir para o contexto religioso, ela é expulsa do contexto religioso e ela vai para um espaço comum, para fora da igreja. Ela vai depois para dentro dos palácios, para dentro das salas, para os grandes banquetes. E de repente, ela está de novo numa sala de aula, com um espelho, com barra, e aí
surgem os artistas contemporâneos dizendo o quê? Que não, que a dança pode ser dançada em qualquer lugar. Então essas são as mudanças que a gente percebe nesse corpo que dança, mas também nos espaços onde a dança acontece. Vamos deixar para vocês uma atividade que é o Connect da página 37. Vocês vão assistir um documentário, Sonhos em Movimento nos Passos de Pina Bausch. Esse documentário vai falar um pouquinho sobre uma coreografia da Pina Bausch, que foi uma grande bailarina, que foi adaptado para pessoas que nunca dançaram. E aí você vai perceber nesse documentário a dificuldade e a perseverança que esses personagens vão ter ao longo dos dias para conseguir dançar essa coreografia. O que eu quero que vocês façam, que vocês assistam e depois vocês escrevam, apontem quais são as dificuldades que vocês perceberam que esses personagens encontraram. Depois que você escrever, você vai registrar com foto as suas anotações e você vai postar no Google Sala para que eu possa ver então suas anotações e possa te avaliar. O acesso para esse vídeo está na página 37, lá no Connect mesmo você consegue ver o acesso para o vídeo. É isso, muito obrigada e até a próxima aula!